Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobi Boom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo José Teixeira, responsável da BMW na BM Car. O tema deste episódio é o automóvel do futuro é sustentável. José, bem-vindo. Eu pergunto-lhe se estamos aqui numa dialética entre o fim do motor a combustão ou apenas aqui uma fase de transição progressiva, lenta, para uns motores e automóveis elétricos. Obrigado pela oportunidade, mas antes de mais eu acho que nós estamos no fim de nada. Portanto, nós já estamos num ciclo novo. Portanto, nós estamos no ciclo da eletrificação, portanto, claramente, portanto, já não é futuro. O automóvel elétrico é o presente. A sustentabilidade passa por aí, nós temos todos uma responsabilidade social grande, temos responsabilidade climatérica, temos a legislação a empurrar-nos claramente para isto. Portanto, o futuro há de ser outra coisa, porque o elétrico é o presente. Portanto, eu não acredito no fim e não acreditamos, nem a marca acredita no fim dos automóveis a combustão. Portanto, prova disso é que tudo o que os lançamentos dos próximos 2 anos são claramente elétricos na base, mas continuam a existir motores de combustão e aquelas coisas do prazer de condução que nós fomos conhecendo ao longo dos anos, portanto, continuam a existir, embora num peso muito menos relevante do que aquilo que é nos dias de hoje. Há 2 anos o hidrogênio vai aparecer, portanto, e obviamente vamos ter também o hidrogênio, e portanto nós temos caminhos e utilizações diferentes para os diferentes tipos de motricidade, não é? Vamos dizer está assim. A dizer que o carro a combustão, os automóveis a combustão vão ser um nicho para quase elitista? Sim, eu estou convencido. Porque eu associei de imediato ao prazer da condução, não é? Exatamente. Portanto, a marca é claramente o prazer de condução e obviamente a BMW preocupa-se com isto, com os puristas da condução, que ainda somos muitos, não é? Ainda há muita gente que gosta disto, mas vai ser um luxo. Ter um automóvel a combustão vai claramente ser um luxo e é um caminho que vai continuar a existir, mas não vai ser o que vamos usar no dia-a-dia, isso é óbvio. Nós hoje usamos elétricos no dia-a-dia, portanto vai-se intensificar o uso destes elétricos nos próximos 4 ou 5 anos, claramente vamos eletrificar tudo, um mercado como o português ainda mais, não é? Porque temos um mercado muito adiantado em termos de eletrificação e com uma boa cobertura em termos de pontos de carregamento, portanto, em Portugal vai ser claramente um objeto de luxo ter um carro de combustão nos próximos 5 ou 6 anos, claramente que vai ser isto, e acho que é aí que se vai manter a combustão, e o hidrogênio há de chegar, essencialmente nos transportes mais pesados, nas coisas de maior dimensão, será o caminho, já hoje existe, mas vai se intensificar. A BMW, em 2028, vai lançar na Europa o primeiro veículo a hidrogênio, já em produção corrente, portanto, obviamente que vão coexistir as diferentes formas de mobilidade, com os elétricos, com os híbridos e com os puros combustão, e o hidrogênio será também uma alternativa. Sendo que quando falamos de automóveis elétricos, e o José sublinhou esse adjetivo, estamos a falar de mobilidade sustentável, mas as próprias baterias têm uma marca ambiental pesada. Como é que se resolve esta questão? Eu acho que esse é o grande desafio. Portanto, é usar um reaproveitamento das baterias e fazer o ciclo 360 em termos de ciclo de produção e reaproveitamento daquilo que se gera para o mercado. Acho que é precoce, portanto, hoje ainda não há... Portanto, há vários caminhos, há vários estudos que indicam que as baterias podem ser usadas em coisas diferentes, portanto, quando acabam o ciclo de vida útil de um automóvel, poderão ser usadas como para a nossa casa, eventualmente, até como acumuladores de energia. Energia renovável. Portanto, será por aí. Há fábricas hoje, e a BMW tem uma fábrica, por exemplo, já a contar com isso, em que as baterias poderão ser usadas como para armazenar a energia obtida de formas naturais. Portanto,
há aqui todo um caminho a percorrer, mas que está pensado, que se sabe o que é que se vai fazer, portanto, para diminuir a pegada ambiental que nós temos deixado, não é? E quando se fala de eletrificação e dessa massificação da eletrificação, estamos a falar de uma perspectiva de uma solução ou de criar uma nova dependência que tivemos durante décadas em relação aos combustíveis fósseis? Eu acredito que nós vamos continuar a ter dependências. Portanto, obviamente que há mercados mais evoluídos, há mercados mais desenvolvidos. O termos energia limpa, há países que estão à frente de outros, portanto, Claro. há de haver sempre em tudo na vida, e é o que nos diz a história da vida, há sempre quem esteja à frente da tecnologia, que tenha alguma vantagem e com alguma dependência. A eletricidade tem uma vantagem, é que nós temos muitas formas de a produzir com impactos reduzidos em termos de emissões e em termos de pegada ecológica. Portanto, acredito que a dependência vai ser muito menos crítica do que aquilo que foi até hoje do petróleo. Estamos a ver isto, não é? Portanto, nós estamos à distância de um conflitozinho e ficamos todos condicionados a isto. Portanto, isso não vai acontecer. Portanto, mas há de aparecer outro constrangimento qualquer e há de haver países que têm mais vantagens também em termos de produção energética, ou que a produzir mais barata, portanto acabamos de ter sempre alguma dependência, e os materiais para as baterias, dependendo daquilo que se desenvolve no futuro, obviamente criam aqui também alguns constrangimentos, não é? Uma das curiosidades que eu tenho é como é que o setor automóvel e a indústria automóvel acompanha precisamente essa diversidade de desenvolvimento dos mercados, porque dependendo da geografia, estaremos a falar de mercados onde o automóvel elétrico já tem um peso considerável, há outros mercados onde, por razões várias, a eletrificação da frota automóvel é muito reduzida, depende do continente quase. Do continente. Como é que o setor automóvel e as marcas e a indústria geram esta diversidade de passadas? Se nós olharmos para a Europa, e vamos olhar para aqui, a Europa claramente pode ter cometido alguns erros que podem custar alguma coisa à indústria no desenvolvimento, e com este caminho claro para ir para a eletrificação, foi criando alguma hegemonia na Europa toda. Embora os países do norte da Europa naturalmente foram mais diretamente impactados pela eletrificação, Portugal e Espanha, por exemplo, têm uma diferença muito grande em termos de eletrificação. Para ter uma noção, nós em Portugal, na marca BMW, nós vendemos 40% dos veículos que nós vendemos são elétricos e 82% são eletrificados. Portanto, o que significa que a componente de híbrido elétricos claramente domina o mercado neste momento, não é? Se olharmos para a Espanha, isto não é verdade. Porquê? A velocidade com que isto se faz e a forma como os diferentes governos encaram a lógica da sustentabilidade faz com que se acelere mais num mercado que no outro. Portanto, a indústria automóvel o que é que faz? Vai se adaptando a isto, não é? E o facto de construírem automóveis em fábricas diferentes pelo mundo permite-lhes ter alguma adaptabilidade conforme o mercado, não é? Os Estados Unidos claramente não são um mercado elétrico. Resistem até, não é? Resistem. Portanto, a BMW tem as fábricas da América do Mercosul, e nos próprios Estados Unidos tem uma fábrica mais vocacionada para aquilo que se passa nos Estados Unidos. Na Europa, claramente está tudo a convergir para ser elétrico, portanto, embora sejam produzidos também para outros mercados. Na África do Sul é outro mercado. Portanto, a China, há ali uma joint venture também na China que produz adaptado ao mercado chinês. Portanto, há aqui uma adaptabilidade mundial, e hoje com os Estados europeus, claramente, quem não está espalhado pelo mundo, tem algumas dificuldades em sobreviver, não é? E como é que a Europa, se quisermos só focar na Europa, resiste à onda chinesa de produção de veículos elétricos? Eu acho que, realisticamente, com muita dificuldade. Portanto, eu acredito que esta proteção e aquilo que era um avanço tecnológico nos motores de combustão que a Europa tinha, porque claramente dominávamos a indústria mundial automóvel com a combustão, perdemos esta vantagem, um bocadinho, não é? E depois estamos perante uma concorrência por um mercado imenso, não é? O mercado chinês é um mercado imenso, apoios governamentais a sério, num regime mais ou menos ditatorial, que faz com que as coisas andem num determinado sentido, sem estar a reunir consensos. Portanto, claramente há um drive que produz resultados muito mais imediatos. É para fazer e tem que ser feito. É para fazer e tem que ser feito. E muitos apoios à indústria. E a Europa, as empresas a fazerem um bocadinho por elas, e muito fundamentalismo, que não estará necessariamente errado, portanto, mas é uma questão política, que acabou por expor mais os construtores europeus a este risco, portanto, e aos produtos ficarem mais parecidos, mais iguais e com um custo muito mais baixo de produção na China, não é? Nós hoje, na Europa, nós temos
preocupações ambientais, temos preocupações sociais, não temos pessoas a trabalhar menores de idade, temos algumas coisas que nós achamos, por isso é que vivemos tão bem, não é? Todos. Portanto, a China claramente estava atrasada e não teve estas preocupações. Portanto, a realidade competitiva é claramente diferente entre um mercado chinês e um mercado europeu. Portanto, obviamente, os construtores europeus sofreram um bocadinho com isto. Acredito que haja alguns movimentos de consolidação nos próximos anos entre os construtores, porque a dimensão de um construtor chinês com aquela capacidade de mercado, e são muitos, não é? Portanto, obviamente que dá-lhe uma capacidade talvez vir para o exterior diferente. Sinto que na China, e corrija-me se eu estiver errada, há vários níveis de qualidade dos automóveis que são fabricados, sendo que aquilo que tem vindo para a Europa, já estamos a falar de automóveis com muita qualidade. Sim, sim. Claramente, nós antigamente Mas a Europa associávamos... tem marcas com pedigree que a China ainda não tem, portanto, daí, se calhar no momento da compra, até por uma questão de hábito, de tradição, o cliente vai pelos valores mais seguros em detrimento do preço, sendo que o preço é muito competitivo, não é? Há duas coisas em que os chineses estão a começar a produzir qualidade do nível premium já, com algumas marcas, ou seja, entraram no mercado por um nível mais baixo, havia uma percepção de produzirem qualidade inferior, claramente, todos nós sabíamos isto, ao longo dos anos foram evoluindo, foram fruto das joint ventures que obrigaram a ter os europeus com eles para vender na China, foram aprendendo, foram ganhando capacidade técnica, foram evoluindo, não é? Portanto, e claramente, nas gamas de entrada até ao segmento premium, os chineses cresceram muito. Hoje a percepção de qualidade de um automóvel chinês não é a mesma que tínhamos há 5 anos ou 6. Isso preocupa-vos? A nós, claro que estamos atentos. Claro que Estar atento é diferente de estar preocupado. nos segmentos de entrada, há aqui uma ameaça. Já há pessoas a dizer, quando os automóveis começam a ser muito iguais, a dizer porque é que eu compro um BMW, porque é que não compro outra marca, uma marca chinesa que tenha o mesmo posicionamento. É claro que aqui e acolá nós temos algumas ameaças, não é? A vantagem da marca com que trabalhamos é que tem sabido sempre estar à frente em termos de liderança tecnológica e nós, claramente, ao nível de software, temos evoluído de uma forma considerável e somos diferenciadores ainda. Portanto, a marca continua a fazer isto. A atenção que damos ao cliente é uma atenção muito mais próxima do que aquilo que pode dar um construtor chinês, como é óbvio, não é? Porque está a chegar ainda. E nós estamos confortáveis com as marcas que temos, numa lógica de temos esta percepção ainda no cliente e temos este serviço que nos faz estar ligeiramente acima a nível de premium ainda. Mas obviamente que temos clientes a equacionar outras soluções, as gerações mais novas não entendem o automóvel conforme nós entendíamos. A idade média de um cliente BMW hoje no mundo são 58 anos, portanto isto preocupa-nos, não é? E preocupa a própria marca, que está numa revolução tecnológica acelerada, para não perder o caminho. Já que fala dessa questão geracional, a questão da propriedade do automóvel ou de um automóvel partilhado para as gerações mais novas é uma questão que se coloca de uma forma muito consistente, ou seja, as gerações mais novas parecem não estar tão importadas com a ideia de ter um automóvel, estão mais importadas com a ideia de se poderem movimentar, seja através de plataformas TVDE, como se costumamos chamar, ou de automóveis partilhados, ou de mobilidade partilhada. Sentem isso e como é que pretendem responder a isso, se é que pretendem ter uma resposta? Nós já temos a resposta pronta a partir de maio. Portanto, é assim que é uma evolução e a entrada no caminho. Portanto, o que acontece? A legislação ainda era de alguma forma restringia um bocadinho a condução autónoma. Nós não podíamos fazer um Porto de Lisboa, e não podemos nos dias de hoje, sem ter um contacto visual com a estrada e sem ter um contacto físico com o volante do automóvel. Por uma questão legal só. Os automóveis já são capazes de fazer, mas é uma questão legal. E os construtores europeus são legalistas, portanto, claramente andam dentro disto. A partir de maio, isto vai deixar de existir, esta restrição. Portanto, é possível, a partir de maio, ter um BMW que se vem do Porto a Lisboa sem contacto visual com a estrada, e é legal, portanto, que era a limitação que havia, e sem contacto físico com o volante do automóvel. Continuamos a ser obrigados a andar sentados na cadeira do condutor, mas não somos precisos para nada a bordo do carro, não é? Portanto, o carro vai ser perfeitamente autónomo. E isto abre uma janela para o mundo, não é? Portanto, nós vamos passar a ter os TVDs desta vida sem o senhor sentado no banco do lado esquerdo. Portanto, os carros, a partir deste ano, vai começar a ser possível na Europa fazer aquilo que já se faz nos mercados orientais e alguns estados dos Estados Unidos, que é, começamos a ter veículos autónomos que nos levam do ponto A ao ponto B. Portanto, e claramente nós olhamos para as trotinetes, e se olhamos para isto há 10 anos atrás,
ou há 15 anos, nós não pensaríamos que íamos chegar a uma trotinete com uma aplicação de telemóvel e qualquer miúdo ia andar com uma trotinete do ponto A ao ponto B, não é? Fizeram-se experiências de car sharing que não funcionaram muito bem. Porquê? Porque eram antes do tempo e porque não estava resolvida a questão de levar o carro do ponto B, onde ficou esta manhã, para onde é preciso mais logo, que será no ponto da cidade. Com esta alteração legislativa e com os novos produtos a sair no mercado, o automóvel deixar de ser um hardware e passar a ser um software puro, obviamente que estes problemas estão contornados. Portanto, se perguntar a um dos meus filhos como é que tu vais estar em Lisboa e como é que tu vais de ponto A ao ponto B, ele diz: não preciso de automóvel para nada, nem tenho condição de vida para pagar um automóvel, e para estar estacionado na cidade, e para fazer, e para não sei o quê, para não sei o quê. Portanto, obviamente que os miúdos têm um entendimento do automóvel como um meio de locomoção, ponto. Sendo que... Quase como dando uma caricatura como se fosse um eletrodoméstico. Que tem uma utilidade e mais nada. É exatamente isto. Aliás, só por isso é que algumas marcas apareceram no mercado que não tinham percepção nenhuma do culto do automóvel, de coisa nenhuma, e as pessoas compraram automóveis online há uns anos atrás, compraram automóveis online sem saber o que é que estavam a comprar, só porque era um gadget, não é? Portanto, e os miúdos fizeram, e nós também já o fizemos. Portanto, obviamente que há de haver espaço no mercado para os produtos todos, mas nas cidades, da forma que as cidades vão ser remodeladas em termos de futuro, que vão ser hubs para carregamento, que vão ser coisas para estacionar os carros iguais, para eu chegar e me levar do ponto A ao ponto B sem ter que me preocupar que vou pagar um estacionamento, ou onde é que eu vou deixar o carro, não é? O carro é que me vai deixar a mim e vai à vida dele, não é? Portanto, obviamente que isto é um futuro, e é um futuro muito próximo. É um futuro, hoje o mundo é muito acelerado, não é? Estamos a falar num futuro a 3, 4 anos, a termos a vida toda mudada nas cidades, não é? E isso implica, obviamente, a integração do automóvel com todas as plataformas tecnológicas que apoiam a ideia das smart cities, não é? Claramente. Nós temos hoje, e a BMW nisto é pioneira, eu moro em Braga. Portanto, nós temos há 6 anos Braga como uma cidade com perímetro verde. Portanto, se eu tiver um carro híbrido, eu sei que saio da autoestrada em Braga e quando vou entrar no perímetro urbano, automaticamente a zona diz: vais passar a andar em modo elétrico. E o carro automaticamente anda em modo elétrico. Braga e Matosinhos foram as primeiras cidades do país a ter isso vai estender-se? Isto vai estender-se às cidades todas, não tenho dúvida nenhuma. Tem crescido, o Porto já está assim, Lisboa já tem zonas assim. Portanto, e é a BMW com um investimento fortíssimo em termos de software, graças a Deus, com uma empresa portuguesa, portanto, com a crítica que é portuguesa, que é uma joint venture já tivemos aqui de acionistas portugueses e da BMW, que têm desenvolvido softwares e estes meios de comunicação todos a uma velocidade espetacular e que têm feito esta mudança e esta adaptação tecnológica que a BMW sempre foi uma marca tecnológica, mais ainda nesta fase. José, nesta conversa tenho percebido que há um lado romântico seu em relação ao automóvel, ao prazer da condução, como falava. Esse lado corre o risco de desaparecer ou de ser reduzido quase à sua expressão mínima no futuro, daqui a 10 anos? Falou-me aí de carros todos iguais que podem ser estacionados como se fossem as bicicletas que nós vemos partilhadas. Tem esse receio como ator do setor automóvel? Obviamente que o conceito que nós conhecemos do automóvel vai desaparecer. Portanto, quase como uma peça de arte, isso desaparecerá? A peça de arte continua a existir e se calhar com mais importância do que aquilo que tem hoje como arte. Por ser a exceção, não é? Por ser a exceção, não é? Portanto, quando as coisas são mais raras, mais valorizadas serão, não é? Portanto, acredito que vai-se perder. A minha geração, todos nós queríamos ter 18 anos e ter um automóvel, não é? E depois queríamos ter um carro que fizesse barulho, não é? Portanto, hoje ainda existem miúdos a querer carros que fazem barulho, mas são uma minoria, não é? Se me perguntar que a geração dos 40 anos para cima tem este efeito romântico dos motores, sim, este culto foi feito, as corridas foram feitas assim, puxaram por isto tudo, portanto as marcas todas levaram isto. A Fórmula E que desvirtua um bocadinho a ideia da competição com o automóvel. Exatamente, aliás, mesmo as alterações na Fórmula 1 já começam aqui a ter algum impacto. Agora, acredito que o romantismo do barulho do motor também vai evoluir pelo lado dos elétricos. Hoje na BMW nós temos carros que se eu fechar os olhos a alguém e puser lá dentro, ele sabe muito bem. Embora o barulho não seja igual, as emoções que nos provocam são iguais. Portanto, e este é que é o caminho, não é? Quando se trabalha emoções numa marca de prazer como é a BMW, por isso é que eu lhe estava a dizer o prazer está presente na minha vida, porque eu estou na BMW há 20 e tal anos, portanto, obviamente que estou casado com as emoções e com os valores da marca. Portanto, claramente, nós vamos continuar a ter prazer no automóvel, embora de uma forma diferente. Acho que o luxo de ter um automóvel a combustão vai ser uma coisa presente na vida das pessoas,
que é um luxo, não é? Uma exclusividade, mais intenso do que é hoje e mais acessível do que é hoje. Portanto, eu acredito que hoje o colecionismo é uma coisa para pessoas com um rendimento acima da média. Acho que a gente vai poupar na mobilidade, onde mete os nossos recursos no dia-a-dia, que nós gastamos dinheiro com o automóvel, não é? Para viver. Podemos ter aqui um equilíbrio para depois podermos ter um luxo nosso, como há quem tenha barcos, como há quem tenha coisas destas, mas o automóvel vai ser o luxo. Eu acho que vai ocupar aqui um papel também importante nisto e acho que não vai desaparecer. Porque são muitos anos de uma indústria automóvel, do motor a combustão, do barulho, muitos apaixonados, não é? Era uma paixão. Há muita gente que viveu a vida toda. Eu, com 14 anos, pensava em ver os rallies e ver tudo e comprava revistas todas, quer dizer, aquelas coisas todas, não é? Portanto, acredito que isto vai manter-se ainda durante pelo menos algumas décadas. Se me disser há 40 anos, não sei se é assim. Portanto, vai ser se calhar uma coisa rara, mas no futuro próximo, naquele que é nosso, não é? Portanto, acredito que ainda vai continuar a haver aqui a paixão e o barulho vai continuar a estar presente nas nossas emoções. José, para terminar, acha que daqui a 15 anos ter carro próprio vai ser uma exceção? Vai ser uma exceção, claramente. Nas cidades, ter carro próprio vai ser uma exceção. E depois vai haver, e acredito que os ingleses nisso já hoje fazem um bocadinho isto, têm o automóvel descapotável em casa para sair ao domingo de manhã. Este romantismo eu acho que vai manter-se, porque existe muito automóvel no mercado e vão ser preservados e vai passar a ser uma peça de arte. Não é como hoje usar um relógio, ninguém hoje precisa de relógio para nada. A verdade é esta, não é? O relógio é uma peça decorativa, não é? Eu não sei quantas vezes olho para o meu, mas fica-me bem no pulso, portanto é isso que eu sinto, não é? Portanto o automóvel é um bocadinho assim, não é? Portanto acredito que a utilidade de um relógio é nenhuma, porque nós temos um telemóvel, ou porque temos um relógio que é um smartwatch e dá tudo o que a gente quer e até nos fala, não é? Portanto, acredito que o automóvel vai ser um bocadinho assim. E obviamente, vai ser um luxo, vai ser uma raridade e ter um automóvel é como ter um barco. Eu acho que é o que se passa hoje com os barcos, que as pessoas podem ter barcos, vai passar a ser um automóvel, vai ser um artigo de luxo que eu posso ter em casa e ao domingo vou dar a minha volta romântica da coisa. Acho que vai ser um bocadinho isto. O resto vamos partilhar. José, obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Telehouse. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.